Olá, nesta aula nós vamos começar o desenho da nossa planta baixa. Vou solicitar um novo desenho a partir do nosso template. Os comandos que nós usaremos serão praticamente os mesmos usados no curso Basic, além dos que nós apresentamos na primeira aula deste módulo. Caso você tenha dúvida em relação aos comandos do curso Basic, as aulas estão disponíveis aqui no seu ambiente de aluno, no menu ali, Curso CAD Express Basic. Fique à vontade para revisar quantas vezes for preciso. Ainda antes de começarmos o desenho, eu quero conversar contigo sobre o quanto um projeto deve ser detalhado. Muitos profissionais desenham seus projetos para aprovação de prefeitura, ou seja, inserem em seus projetos apenas informações obrigatórias por lei e acabam fazendo projetos muito básicos, sem muitas informações relevantes. Tenha em mente que se você quer ser um profissional acima da média, você deve se preocupar em fazer o melhor desenho possível, com informações de qualidade que possibilitem a perfeita execução do projeto. Mas eu disse informações de qualidade. Qualidade e quantidade são duas coisas distintas. Não vai encher o seu desenho de cota, informações, porque senão vai ficar confuso também. Fique tranquilo que durante o curso você vai aprender a determinar os limites destas informações. Vamos ao trabalho. Já iniciei aqui o novo desenho. Antes de qualquer coisa, nós vamos salvar o desenho para não correr nenhum risco de perder o que estamos fazendo. Eu vou salvar dentro da pasta material de apoio mesmo e eu vou colocar o nome Projeto CAD Express Premium. Você fica à vontade para colocar o nome que você quiser. Vamos ao trabalho. Eu vou pressionar F11 e F12 para ativar as ferramentas de apoio do Snap Tracking e do Dynamic Input, digito REC, confirmo com espaço, indico aqui o primeiro ponto e digito 12, pressiono Tab e digito 20, que é o tamanho do nosso terreno. Ó, espaço, ponto 13 para fazer o muro e já criei aqui o nosso terreno com o muro. Vamos começar aqui a planta da casa pela suíte. Vamos fazer um pouco diferente do Basic. Digito REC para retângulo, com F12 aqui nós vamos indicar este ponto. E aí eu quero que ele comece a partir de 5 metros, já está marcado aqui o primeiro ponto do retângulo, e o meu quarto tem 3,56, Tab 3, Enter, já fiz aqui o retângulo da suíte. Recapitulando um detalhe, sempre que você for inserir duas medidas em algum comando no CAD, a primeira se refere ao eixo X e a segunda ao eixo Y. Então nós inserimos, vou dar um DI aqui para conferir, nós inserimos aqui 3,56 no eixo X e 3 no eixo Y. Seguindo adiante, eu vou fazer o retângulo do quarto ao lado. Então, REC, Enter. Eu vou parar o cursor aqui em cima desse endpoint, chegar para o lado e eu quero que ele comece a ponto 13 daquela parede. Agora eu digito 2.7, pressiono o Tab e digito 3, confirmo com Enter. Já fiz o retângulo do outro quarto. Repito o comando do retângulo. Vamos fazer o outro banheiro. Eu quero que ele comece também a ponto 13, então eu paro o cursor aqui em cima do endpoint, movo ele para cima, digito ponto 13 e aqui já está marcada a posição do primeiro retângulo. Então eu vou digitar aqui 1.15, que é o tamanho no X, Tab 2.20 e finalizo com um Enter. Seleciono esse retângulo recém-criado, CO para copiar, o outro banheiro é do mesmo tamanho, então eu vou copiar. Indico o ponto final aqui, ponto 13 e copiei o retângulo para o lado. REC espaço, vamos fazer agora a circulação. Indico o ponto, eu quero que comece a ponto 13, eu digito a primeira medida que é 2.5, pressiono o Tab para mudar para o outro campo e digito ponto 95, que é a segunda medida, confirmo com um Enter. Está feita a circulação, repito o comando, retângulo, indico o ponto de referência, desloco o cursor para cima e digito ponto 13, que é onde eu quero começar o quarto, digito a primeira medida, que é 2.5, pressiono o Tab para mudar para o campo e digito 3.20, Enter. Está feito aqui o meu quarto também. Vou repetir o comando e vamos fazer agora o Living. Vou indicar o ponto de referência aqui, esse da circulação. Movo o cursor para o lado, digito ponto 13, é onde vai começar o meu retângulo. A primeira medida é 3.6, Tab, a segunda é 6.8. Enter, já fiz o living da nossa casa. Seguindo adiante, repito com o botão direito, vamos fazer a cozinha. Eu vou indicar este ponto aqui como referência, ponto 13, e aí o retângulo para este lado, para o lado esquerdo
do ponto, a medida torna-se negativa. Então eu preciso digitar menos 1.9, tab 3.9 e confirmo com Enter, eu fiz a cozinha. Se eu quisesse fazer um retângulo para baixo do ponto de início e para a esquerda, as duas medidas seriam negativas. Se fosse para baixo e para a direita, apenas a medida do x seria negativa. É a mesma sequência do plano cartesiano que nós estudamos na escola. Nós vamos ver isso agora no depósito. Eu quero fazer aqui o depósito, eu repito o comando retângulo, indico o ponto e digito ponto 13 para usar a referência. E agora eu vou ter as duas medidas negativas, menos 1.3 no eixo X, tab, menos 1.76 no eixo Y, confirmo com Enter, fiz o retângulo do nosso depósito. Ainda faltou nós fazermos aqui o retângulo do hall de entrada. O retângulo do hall de entrada é um pouco diferente, então o posicionamento dele, nós vamos fazer ele aqui, vou aproximar ele aqui perto, ponto 13, e ele tem agora no eixo X é positivo e no eixo Y é negativo, então ele tem 1.9 no eixo X, tab, e menos 1.10 no eixo Y. Só que essa medida de 1.10 eu vou mover ele agora, ela se refere à parede da sala. Então eu encosto o hall aqui em cima. Bom, a nossa planta está quase pronta, né? Eu vou fazer agora uma polilinha contornando esses retângulos que nós fizemos. Então, PL Enter, eu vou indicar o ponto inicial aqui, vou desligar o F11 e o F12, porque nós não vamos usar agora, e vou indicando os pontos no perímetro da nossa planta. Sempre os pontos internos. Cheguei aqui, indiquei o último ponto, eu quero fechar ela, eu digito C e fecho a minha polilinha. Seleciono aqui para a gente ver e agora eu vou fazer um offset nela de ponto 13 para criar a parede externa da casa. Já posso apagar esta primeira de referência que nós usamos. Está pronto aqui o contorno o perímetro da nossa casa. Para cortar essas linhas do muro que estão passando junto com a parede da casa, nós vamos usar o comando break, BR espaço, seleciono a linha, digito F para escolher o primeiro ponto, indico o primeiro ponto e o segundo ponto. Repito o comando com o botão direito, seleciono a linha de dentro, F para indicar o primeiro ponto e F para indicar o segundo ponto. Pronto, já cortamos aqui as linhas do muro que estavam passando dentro da nossa casa. Seguindo adiante, nós vamos ajustar o hall de entrada. Então eu vou ativar o comando Trim, seleciono aqui esses dois retângulos, confirmo com o botão direito e corto mais uma vez. E eu vou usar um fillet aqui para unir essa polilinha num único objeto. Já que estamos aqui, eu vou fazer uma polilinha da mureta do hall de entrada. Então PL Enter, indico o primeiro ponto, digito 1 metro para cá, ponto 10 para baixo e fecho aqui na perpendicular, confirmo com o botão direito para encerrar o comando. Aqui para unir as paredes do living e da cozinha, nós vamos fazer duas linhas de apoio. Eu vou ativar o F10 aqui, então eu tenho uma linha aqui e outra linha aqui. Trim, seleciono essas duas linhas, corto as linhas do meio e já posso apagar essas linhas de apoio. Comando Fillet e unimos as linhas da parede. Está pronto aqui também a passagem da cozinha para o living. Para fazer a lavanderia, nós vamos fazer aqui uma linha até aqui a perpendicular do muro. Vamos marcar a posição da divisão do muro com a parede. Eu vou selecionar essa linha e diminuir até a metade, porque ela tem 1,60 m, então a metade é 80, é a passagem que eu terei. Vou fazer uma polilinha para representar o muro da lavanderia. Venho até o endpoint, faço ponto 13 e fecho na perpendicular. Aqui é o muro da lavanderia. Vou separar a mureta da lavanderia. Vou separar o muro da parede com o comando break novamente. Seleciono o objeto, F para indicar o primeiro ponto, indico o primeiro ponto e o segundo ponto no mesmo lugar. Repito o comando com o botão direito, seleciono a linha,
F para indicar o primeiro ponto, indico o primeiro ponto e o segundo ponto. Já cortei aqui, separei o muro da parede. Vamos fazer agora a linha do final da varanda ou da garagem. L espaço, eu indico este ponto aqui como referência. Vou chegar mais perto dele, vou ativar o F11 e o F12 que está desativo. Indico aqui o ponto como referência, digito 2.68, que é a distância que eu quero que ele fique do canto, e confirmo com um Enter. Já posso desligar o F11 e o F12. E agora eu indico o ponto perpendicular aqui do muro e o segundo ponto para separar o muro da parede. Comando Break, BR espaço, seleciono, F para indicar o primeiro ponto e indico o segundo ponto no mesmo lugar. Botão direito, repetir, selecionei a linha, F, indico o primeiro ponto, segundo ponto, já separei o muro da parede. Voltando aqui na frente, nós esquecemos de fazer o piso da varanda. Então eu digito L, vou ativar F11 e F12, pego o ponto de referência, eu quero que ele fique a 1 metro, e agora eu desativo F11 e F12, aqui ele vai ter 1.55 e eu fecho na parede do hall. Finalizo com o botão direito. Falando em piso, nós também temos que fazer a calçada da lavanderia. Então, PL espaço, eu vou indicar o primeiro ponto ali, indico o segundo ponto e o terceiro ponto. Agora eu vou fazer um offset dessa linha de 0.5. Indico ali o ponto e já posso apagar a linha de apoio que eu fiz. Sempre que você fizer linhas de apoio, apague assim que terminar de usar, porque isso a gente acaba esquecendo e fica no desenho e pode causar confusão para quem estiver executando ou analisando o projeto. Para concluir as paredes, nós vamos fazer uma representação daquele pilar vermelho que fica aqui na frente, que algumas pessoas chamam de elemento arquitetônico. Vou ativar o F12, digito REC. Indico o primeiro ponto e aí eu vou digitar aqui ponto 20 tab ponto 8, digito Enter, já criei o meu objeto. Agora eu vou mover ele, vou desligar o F12, selecionei, eu indico o ponto médio dele, indico o ponto médio aqui da parede, na sequência TR espaço, seleciono ele, confirmo com o botão direito e eu vou cortar estas linhas aqui. Vou unir com o comando Fillet nos dois lados para fechar e ele está já junto com a polilinha do perímetro da casa. Aqui na frente eu vou explodir esse muro no comando X e vou apagar estas duas linhas da frente, porque nós vamos, para economizar um tempo, nós vamos copiar algumas coisas da planta do Basic que são iguais aqui no Premium. Projeto aberto, nós vamos na aba do Model, vou usar o comando Layoff para desligar algumas layers. Desligo a de cotas e a de texto e vamos selecionar os objetos que vamos copiar. Então eu vou selecionar toda essa frente, selecionar aqui também essas calçadas e eu vou usar o comando Ctrl Shift C. Indico esse ponto do canto do muro, Ctrl Tab para a gente alternar para o nosso desenho do Premium e Ctrl V. Vou colar aqui no canto. Agora basta eu fazer um ajustezinho nessas duas linhas, do outro lado aqui está tudo certo. Depois a gente passa as propriedades nas paredes da casa. Ctrl Tab para voltar aqui no Basic. E eu vou copiar também a churrasqueira e essa bancada. Então eu vou selecionar aqui a churrasqueira e a bancada da churrasqueira. Vou levar a bancada da cozinha também para o outro desenho. Selecionei o que eu quero copiar, Ctrl Shift C, e vou indicar esse ponto aqui de fora, Ctrl Tab, voltamos para outro desenho e Ctrl V. Indico aqui o ponto, já vamos usar o comando Join, eu vou unir essas linhas aqui do balcão, comando Trim para eu cortar o vão da churrasqueira, e agora vamos passar as linhas para cada uma das suas layers respectivas. Vou copiar as propriedades da layer de parede aqui da churrasqueira e nós vamos pintar então os retângulos de acordo com a layer respectiva. Bom, vou aqui na frente copiar as propriedades da layer de muro e vou aplicar onde nós temos muro. Essa aqui é a mureta da lavanderia. Aqui eu esqueci de aplicar as propriedades da parede neste cantinho.
Vamos selecionar essas linhas aqui que vão para a layer de piso, não temos de onde copiar as propriedades, então nós vamos direto aqui no menu e pisos. Ah, faltou aqui na frente, vou copiar a partir dessa aqui. E essa mureta aqui do hall nós vamos colocar na layer esquadrias fundo. Bom, enquadrei aqui a nossa planta na área de trabalho e finalizamos a primeira etapa, que é a criação das paredes. Te vejo na próxima aula, onde continuaremos a nossa planta baixa. Até lá!